Exposição do livro de Malaquias, né, o nome da série O Culto que Agrada a Deus, né, trazer luz à igreja a respeito do culto que Deus requer da sua igreja, do seu povo. E hoje nós estamos no capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6 a 14. Malaquias, capítulo 1, versículo 6 a 14. Terminando a leitura, mantenha a Bíblia aberta para acompanhar a exposição da palavra de Deus. Malaquias, capítulo 1, versículo 6, está escrito: O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos? A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível? Quando trazeis animais cegos para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesse debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Mas, desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio do seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. Meu nome é terrível entre as nações. Amém, amado? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos conceda, Pai, a graça de entendermos o teu texto sagrado, que a tua igreja, o teu povo, seja edificado, Pai, nessa noite, para a honra e glória da tua presença no meio de nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amado. Bom, Deus levantou o profeta Malaquias com o objetivo de chamar o povo, e nesse texto também os sacerdotes, é um texto direcionado aos sacerdotes também, né, ao arrependimento no que tange ao culto que estavam prestando a Deus. Então, aqui nós podemos ver que Deus zela pelo seu culto. Deus, ele quer ser adorado da maneira certa e pelos motivos corretos na qual ele quer ser adorado. Então Deus, através do profeta Malaquias, ele vem e se queixa aqui de que o povo não estavam cultuando ou fazendo o seu serviço direito no culto. Nós temos que lembrar aqui, irmãos, que os sacerdotes,
eles eram responsáveis pelo culto a Deus no Antigo Testamento, os sacerdotes e os levitas. Ao contrário, então, do que muita gente pensa hoje em dia, era praticamente o culto no Antigo Testamento somente sacrifício. Então, era o dia todo matar animal, o dia todo, os levitas, os sacerdotes matando animal, ofertando animal ao Deus Todo-Poderoso. Então, os levitas, eles cantavam no templo eventualmente. Glória a Deus. Então, eles ensinavam o povo a lei de Deus e havia a ocasião no culto em que isso era feito. Mas o culto no Antigo Testamento, aquele culto, né, que era feito 3 vezes ao dia, era matar animal o tempo todo. Era o povo fazendo oferta a Deus o tempo todo. E era isso que os levitas faziam. Era eles que traziam, né, os animais para o sacrifício, e os sacerdotes ali no decorrer do culto inspecionavam aqueles animais. E se o animal estivesse, né, fora ou de acordo com os padrões requeridos pela lei de Deus, o animal era aceito ou era descartado pelos próprios sacerdotes. Então, isso era um papel do sacerdote no culto a Deus no Antigo Testamento. Na época do profeta Malaquias, esses sacerdotes e levitas, eles haviam se desviado de suas funções. 2 coisas aqui que Deus se queixa deles. A primeira coisa é a atitude deles para com o culto, né? A atitude deles, ou seja, eles estavam fazendo aquilo de maneira enfadonha, eles estavam cansados, né? Eles estavam desmotivados, e eles faziam isso por fazer. Eles iam ao culto e faziam por fazer. E a segunda coisa é porque, além de fazer por fazer, eles faziam da maneira errada. Eles estavam fazendo da maneira errada. E aqui nós aprendemos mais 2 coisas a respeito do culto que Deus se agrada. A primeira é que Deus, ele quer ser cultuado, irmãos, da maneira que ele determina. Nós não podemos inventar culto a Deus. Nós temos que adorá-lo de acordo com a sua prescrição, de acordo com a sua orientação. E a segunda coisa é que aqueles que ministram ao povo de Deus e aqueles que são responsáveis pelo culto ao Deus Todo-Poderoso, eles têm que fazer isso pela razão correta. Eles têm que fazer isso pela motivação certa, amado. Então, esse livro é como que Deus levando o seu povo a um tribunal. Deus, ele faz uma acusação, o povo se defende aqui e Deus então dá uma sentença. E qual era a declaração de Deus, na verdade? Qual era a declaração de Deus aqui? Porque, na verdade, é uma crítica, né? Deus começa criticando os líderes aqui da igreja. E ele vem nos falar exatamente que há um perigo aqui de fazer a obra de Deus sem andar com Deus. Amém? Há um perigo nisso, amado. Você querer servir a Deus sem andar com Deus. Versículo 6, ele começa dizendo assim, olha só. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde é que está? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos? A vós outros, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ou seja, olha só, eles chamavam Deus aqui de pai, mas eles não honravam Deus como pai. Eles chamavam Deus de Senhor, mas eles também não honravam Deus como Senhor, mas não o respeitavam
como Senhor. Deus era Pai e Senhor de Israel, como Deus é nosso Pai e nosso Senhor também, amado. Então, ele, como nosso Pai, ele merece honra, e como nosso Senhor, ele merece obediência. Amém? Então, o nosso Salvador Jesus Cristo, ele só é nosso Salvador se ele for nosso Senhor. Se nós, depusermos a ele a nossa obediência. Então, Deus como Pai merece honra. Deus como Senhor merece obediência, merece respeito, claro. Então, hoje em dia, amado, as pessoas falam com Deus de qualquer jeito. As pessoas se direcionam ao Senhor de qualquer jeito. As pessoas pensam, mas ele é meu pai, né? Isso significa que eu tenho intimidade com ele, né? E coisa e tal. Mas, amado, tem algo interessante. Toda vez que a Bíblia fala em Deus como seu pai ou como nosso pai, é sempre para pedir respeito dos seus filhos. Amém? Sempre para pedir respeito. Sempre. Então o povo aqui, ele estava desonrando a Deus, eles estavam desrespeitando a Deus, e o povo nem se apercebia disso, amado. Eles estavam indo para o culto, eles estavam fazendo as ofertas, e eles estavam desonrando e desrespeitando, e nem se apercebiam disso. Eles estavam em um estado avançado aqui de afastamento de Deus. Então, quando o povo de Deus aqui nem se percebe, irmãos, que ele está entristecendo a Deus, é porque ele já não se importa mais. É porque aquela pessoa já não está muito preocupado com o que Deus pensa ou deixa de pensar a respeito dele, né? Então ela não está nem um pingo se importando com a vontade de Deus. Então, quando Malaquias aqui confronta essas pessoas, os sacerdotes, eles vêm e retrucam cinicamente. Finalzinho do versículo 6 vai dizer assim, olha só, em que desprezamos nós o teu nome? Ou seja, o próprio Deus está dizendo, olha, vocês me chamam de pai, mas não me honram. Vocês me chamam de Senhor, mas não me dão respeito. E os sacerdotes, mas como assim? Né? Em que nós desprezamos o teu nome? Ou seja, eles não apenas pecam aqui, quando eles são repreendidos, mas eles não aceitam a repreensão, amado. E essa é a reação daquele coração endurecido. Essa aqui é a reação daqueles corações que não querem ouvir a voz de Deus. É assim que é a reação do coração que não quer se converter. Quando ele é repreendido, ele não aceita a repreensão, ele busca desculpas para dar uma justificativa para a sua, digamos assim, desonra aquilo que Deus está requerendo dele. Em que é que eu tenho errado? Está dizendo o povo aqui, né? O que é que eu estou fazendo errado para o Senhor estar falando assim comigo, né? E Deus, pacientemente aqui, responde. E a primeira coisa que ele diz, versículo 7, olha só, é que eles estão oferecendo um culto de maneira errada. Versículo 7, começando assim, ofereceis sobre o meu altar pão imundo. E ainda perguntais, em que havemos profanado o teu nome? Ou seja, para a gente entender isso aqui, uma das regras para o culto do Antigo Testamento é que diariamente tinha que haver pão fresquinho ali na mesa da proposição. Isso era para ser feito, digamos assim, 3 vezes ao dia aqui. O pão era para ser perfeito, era para ser feito numa receita que Deus tinha dado a Moisés. O pão imundo, então, era aquele pão que o sacerdote estava fazendo e que não era de acordo com a receita que Deus tinha dado para Moisés. Por aqui você vê
os detalhes aonde Deus chegava, amado. Então eles estavam fazendo um pão, uma oferta ali, que não era segundo a receita que Deus tinha dado para Moisés. E Deus estava dizendo então, né, no meu culto, o pão tem que ser nessa receita aqui, ó. Tem que ser nessa receita. Se não for, é pão imundo. Se não for, é pão que eu não aceito. E afinal, esses sacrifícios todos do Antigo Testamento aqui, amado, eles apontavam para o Cordeiro de Deus que viria, né, centenas de anos depois, e que um dia morreria pelos pecados do mundo, né? E se fossem imperfeitos aqui, como é que poderiam tipificar a Jesus Cristo como que oferta perfeita? E era assim, amado. Deus não mudou. Deus era detalhista no Antigo Testamento. E ele continua sendo o mesmo Deus hoje. Ele não mudou. E ele continua o mesmo, amado, o mesmo Deus. Então o culto ele precisa, olha só, ser regido por princípios bíblicos. Nenhum de nós aqui tem a liberdade para fazer o culto aqui ao nosso gosto. Eu não posso aqui inventar um culto para o Senhor, fazer um culto aqui segundo o meu jeito. Deus, ele estabeleceu normas em sua palavra. Ele quer ser adorado aqui de acordo com o que ele diz, amado. Nós não podemos inventar culto aqui ao Senhor. Então, os sacerdotes, eles estavam oferecendo aqui pão imundo, fora da medida que Deus havia estabelecido. Agora vem o segundo pecado daquela liderança. Primeiro, eles estavam fazendo uma oferta de forma errada, e o segundo pecado deles, eles agiu assim exatamente pela motivação que havia dentro do seu coração. Olha como isso aqui, finalzinho do verso 7, diz assim, olha só, nisto que pensais, olha só, Deus olhando a motivação, a mesa do Senhor é desprezível. Ou seja, eles agiam daquela forma porque eles não se importavam mais com as coisas de Deus. As coisas de Deus eram desprezíveis para ele. Então imagina só que um pastor dirigindo um culto a Deus e no fundo do seu coração ele está desprezando aquilo tudo. Imagine essa cena. Porque no coração aqui ele despreza tudo aquilo que está acontecendo no culto. Ele vê o povo cultuando, ele vê o povo louvando a Deus, ele vê o povo orando a Deus, e ele no fundo do seu coração, ele está desprezando aquilo, quando ele diz no seu coração, amado, quando é que isso tudo vai acabar? Poxa, esse horário, né, está demorando demais esse culto, não aguento mais, né, que oração comprida, essa irmã demora demais na oração, que coisa cansativa. Falando isso no seu coração, ele está desprezando o culto ao Senhor. Irmãos, Deus conhece o nosso coração. Amém? Deus conhece o nosso coração. Deus aqui, ele não procura adoração, amado. Deus não está procurando adoração nossa aqui, não. Deus está procurando adoradores. Amém? Deus está procurando adoradores. O culto não pode ser uma performance. O culto não pode ser um teatro aqui, não. Se Deus ele não aceitar a pessoa, ele não vai aceitar o culto dela, mano. Ele não vai aceitar. Se Deus não aceitar o coração da gente, ele não vai aceitar a oferta daquela pessoa. De certa forma aqui, a oferta revela, olha só o que diz Malaquias aqui, o coração do ofertante. A oferta aqui está revelando, amém, o que está no interior do ofertante, do cultuador aqui. Você pode conhecer, inclusive, o ofertante a partir da oferta dele a Deus. A partir da oferta dele a Deus. Então, Deus não aceita nada menos que o melhor, irmão.
Veja a descrição do versículo 8 das ofertas da ocasião. Animal coxo, animal cego, animal enfermo. Versículo 13, animal dilacerado, animal coxo, animal enfermo. Versículo 14, animal defeituoso. O que é que estão trazendo para Deus aqui nesse culto? O resto. Eles estão trazendo aqui as sobras. Eles estão trazendo aqui o que não presta, irmão, o que não vale nada. Isso não me fará falta. Então eu vou ofertar a Deus. É isso que eles estão fazendo aqui. E isso aqui demonstra a degradação total do culto divino no coração desse povo aqui. Eles pensavam assim, olha, para Deus, então qualquer coisa serve. Não, para Deus, isso aqui não vai me fazer falta, qualquer coisa está bom. Veja o perigo, irmão, de se oferecer aqui a Deus o resto e não as primícias. Nós perdemos a sensibilidade para discernir isso no culto a Deus. Olha a importância que Deus está dando aqui. Ele não está, inclusive, aceitando o culto desse povo por conta da oferta que eles estão dando. Olha como as coisas estão conectadas aqui. Então, em resumo, aqui os sacerdotes, eles estavam permitindo que o povo trouxesse para Deus aquilo que ficava muito aquém do que eles tinham de melhor. Muito aquém. Né? Eles diziam, traz de qualquer jeito, né? O que vale é a boa intenção. Não, amado. Não. Deus, ele não recebe o nosso culto movido à nossa boa intenção aqui, não. O culto a Deus não é boa intenção, amado. Não é boa intenção. Tem pessoas que estão muito bem intencionadas, mas cultuam a Deus de forma errada. Cultos inúteis, cultos vãs, como é o caso aqui desse texto bíblico. Deus não queria, olha só, nem o cego, nem o aleijado, nem o resto, nem o coxo. Ah, Senhor, mas é só o que eu tenho. É só o ceguinho, é só o que eu tenho, Senhor. Aí Deus diz, faz o seguinte com essa tua oferta. Oferece ao teu governador. Vai lá. Oferece para o teu político de estimação. Versículo 8, parte B. Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado de ti? E te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, pega esse ceguinho aí, esse coxo que tu não quer mais, pega essa tua oferta aí e leva para o teu governador de presente. Olha como isso aqui é forte. Vê se o teu governador aceita. Vê se o teu político aceita essa oferta. Deus está dizendo aqui, irmãos, que pelo presente aqui a pessoa vai ver qual é a importância e o valor que você dá para ela. É pela tua oferta que Deus vê essas coisas. E é isso que Deus está dizendo aqui. Quantas vezes, irmão, nós temos muito mais zelo para aparecermos numa audiência, por exemplo, com um político, com um governador, com uma pessoa importante do que vir à casa de Deus. Quantas vezes? É como Deus estivesse dizendo assim, olha, tu levanta no meio da reunião com o teu governador, tu chega atrasado na reunião com o teu governador, como é que tu faz isso no meu culto? Amém? É a mesma coisa aqui. Deus está fazendo um desafio para nós aqui. E que nos leva aqui a essa conclusão que Deus, de fato, ele não somente aqui, amado, requer que nós o adoremos conforme ele prescreve, mas ele quer que nós tragamos aqui para ele o melhor de tudo que somos, de tudo que temos, de tudo que possamos ter. Tudo é dele, amado. O melhor é para ele. Ele não vai aceitar o resto. Ele não vai, amado.
Deus não vai aceitar o resto do teu tempo, da sua vida, do seu talento. Deus não vai aceitar o resto do que você tem. Deus não vai fazer isso. Deus não vai aceitar a tua sobra. Deus não vai fazer isso. Deus está argumentando aqui com o povo, amado. Se um governador não pode ser favorável a uma afronta de um presente impróprio desse aqui, quanto mais, olha só, o Senhor dos Exércitos. Quanto mais o Senhor dos Exércitos. Versículo 9, olha só. Ele vai dizer aqui, pega essa tua oferta, e versículo 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas em suas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. É como se Deus dissesse aqui, ok, tá bom. Você quer o meu favor? Você quer a minha graça? Pega aí esse tipo de oferta que você está trazendo, traga e peça o meu favor, baseado nessa oferta que você está dando aí. Peça o meu favor. E veja então se eu respondo, diz o Senhor. Dê para mim, tá, irmão, dê para mim. Dê para mim o que sobra da sua vida, dê para mim os restos, trate o meu culto com indiferença, trate o meu culto com desprezo, chega aqui no culto, olhe para mim, peça a mim o que você precisa e veja se eu vou responder. E veja se eu vou responder. Sabe por que Deus está falando isso aqui? Porque o povo, como hoje nós todos aqui, buscamos o favor de Deus, mas eles não queriam agradar a Deus. Eles queriam a graça de Deus, mas eles não queriam ser graciosos na sua oferta. Eles queriam a generosidade de Deus, mas eles não queriam ser generosos nas suas ofertas. Amém? Então é como podemos pedir a Deus que nos dê sua graça e que responda às nossas orações se nós não praticamos a graça em nossa contribuição. Como é que a gente quer pedir uma coisa? É igual você pedir o perdão de Deus, mas não conseguir perdoar ninguém. É a mesma coisa. Amém? Como é que eu quero o perdão de Deus se eu não consigo perdoar ninguém? Então Deus aqui, ele está desafiando o povo, amado. É um desafio aqui. Às vezes, a gente pensa aqui que Deus não está respondendo às nossas orações, né? Ah, pastor, por que Deus não está respondendo a minha oração? Qual será o motivo? Você já parou para pensar que o motivo pode ser o culto que você anda prestando a Ele? Você já parou para pensar nisso? Né? A sua atitude com relação ao culto, a sua consagração em relação ao culto, o que é que você tem ofertado a Deus? O que é que você tem entregado a Deus na hora do seu culto, amado? Honra, respeito. Como é que você ouve? Como você enxerga? Qual o valor, irmãos, que você dá a Deus? Porque esse aqui é o desafio de Deus, que Deus está fazendo para o seu povo. É esse. Esse é o ponto aqui para nós. Amém? Nós queremos ser ouvidos nos céus. Quem não quer? Mas Deus está conseguindo se fazer ou ser ouvido aqui na terra? Ele está dizendo, traga as suas ofertas e peça o meu favor. E veja se eu respondo com essas ofertas. Então, às vezes, a falta de respostas de oração da parte de Deus pode ser um indicativo, irmãos, de que Ele não está se agradando com o nosso culto. Não está se agradando com o nosso culto. Portanto, e devemos entender isso, que há sim perigo de se oferecer a Deus um culto inútil, um culto vão. Deus diz, olha, agindo assim, sem honra, sem respeito, sem reverência, era melhor não ter culto.
Versículo 10, olha só. Tomara houvesse entre vós quem fechasse a porta para que não acendesses debalde, ou seja, em vão, o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus prefere uma igreja fechada a uma igreja hipócrita. Amém? É inútil acender o fogo do altar de Deus se nós vamos oferecer a Ele uma oferta imunda. Vamos oferecer o resto. Vamos oferecer irreverência. Vamos oferecer aquilo que não é propício para a ocasião. Então, se Deus não tem prazer no ofertante, claro que Ele vai rejeitar a sua oferta. Claro, amado. Deus não quer apenas uma apresentação de um culto, não. Deus, Ele quer a vida do cultuador, amado. Sabe o que é? Sabe o que é que eu prefiro, diz o Senhor aqui. Ele está dizendo assim, sabe o que é que eu prefiro? Que tenha um sacerdote que apague o fogo, feche a porta e diga para todo mundo, acabou o culto. Vão embora. Prefiro que não tenha. Se não for como eu disse, se não for da maneira que eu quero, Deus prefere que não faça, amado, a fazer de qualquer jeito. Amém? Deus prefere que não faça. Deus está dizendo nesse texto aqui, quem dera tivesse entre vocês um que fechasse a porta para que o fogo do meu altar não fosse aceso em vão. Quem dera tivesse um corajoso no meio de vocês. Ou seja, não aceitarei o culto de vocês. Finalzinho do verso 10, olha, nem aceitarei de vossa mão a oferta. Olha como as coisas estão entrelaçadas. A adoração não deixa de ser uma oferta, irmãos. Se você vem adorar a Deus, tenha em mente o seguinte, a adoração do dia do Senhor é durante todo o dia. Eu me preparo para receber, né, de Deus o privilégio de adorá-lo. Então, Malaquias, ele olha adiante para o futuro, para um tempo em que a mensagem da salvação seria levada a todas as nações. Deus olha o tempo messiânico, versículo 11, olha, mas desde o sol nascente, desde o nascente do sol até o poente, toda a extremidade da terra, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias aqui está falando da era messiânica, amado, da era futura, do tempo que chegou. É esse tempo que a gente vive. Ele está falando do tempo da igreja aqui, né? Já que na época de Malaquias não era em todo lugar, né, que era queimado incenso e trazidas ofertas puras. O culto verdadeiro a Deus era prestado somente pelo povo de Israel na época. Mas Malaquias vê adiante, né, um dia na qual Deus receberá o culto que lhe é devido. Então, é o tempo da igreja, né, quando a igreja irá para todas as nações, e de todo lugar virá um povo para adorar a Deus em espírito e em verdade. Esse tempo é o tempo de hoje. Então, irmãos, um dia que é esse tempo, amém? Deus receberá a glória que lhe é devida. Deus receberá o culto que lhe é devido. Isso quer dizer, amado, que nós temos a condição de ofertar esse culto a Deus. Amém? O Espírito Santo já habita dentro de nós. Nós só precisamos, em muitas ocasiões, se ajustar aos preceitos de Deus para oferecermos um culto racional e um culto que honre realmente ao Senhor. Mas enquanto isso, diz o profeta Malaquias, enquanto esse dia não chega, versículo 12, mas vós o profanais, quando dizeis, olha só, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida,
é desprezível. Veja, eles agiu assim por causa dos seus corações impenitentes, né, amado? Olhem só, versículo 6 diz assim: mas vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Versículo 7, nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Versículo 12, mas vós profanais quando dizeis, ou seja, a boca fala do que o coração está cheio. Quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda. Versículo 13, e dizeis ainda, que canseira, que canseira. Então, Deus aqui está mostrando para nós que ele vê a motivação do cultuador. Ele está olhando aqui a motivação interior de cada um aqui. Qual é a motivação que você está vindo adorar o Senhor? O que é que eles estavam aqui sentindo no coração quando eles traziam, né, as ofertas daquele jeito? O desprezo às coisas sagradas, às coisas divinas, às coisas de Deus, a ponto, amado, de perderem totalmente a alegria da presença do Senhor. Eles tinham perdido isso. Já pensou um povo enfadado de Deus? Se é na presença de Deus que há plenitude de alegria, né? Já pensou isso, amado? Mas de repente, né, por causa do seu pecado, versículo 13, e dizeis ainda, que canseira, pastor, que canseira esse culto, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, e vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor dos Exércitos. Ah, amado, isso aqui é preocupante para a gente hoje em dia. Né? Quando nós desprezamos o culto divino, nós sentimos canseira, né, na igreja. Toda vez que alguém estiver vivendo em desobediência, amado, que estiver tentando levar a sua vida da sua forma, o culto para ela vai ser uma canseira mesmo. Vai ser uma canseira, vai ser um enfado aqui, né? Não vai ser um prazer no coração do crente. Por quê? Porque o pecado cansa, amém? O pecado cansa. Por causa do pecado, eles estão dizendo aqui, ó, estou enfadado de Deus, não aguento mais Deus, não aguento mais isso, todo tempo, todo domingo, toda semana, não aguento mais isso. Se nosso conceito de Deus se nosso conceito de Deus aqui, amado, é tão baixo, a ponto de pensarmos que ele se agrada com uma adoração indiferente, né? Então nós não conhecemos o Deus da Bíblia. Nosso Deus exige de nós o melhor. Amém? O melhor. E eu encerro o versículo 14, demonstrando a falta de respeito que estava evidente naquele povo. Ao tentarem enganar a Deus, ao prometerem aqui uma oferta de grande valor. E a ideia desse versículo é a seguinte: o povo estava passando por dificuldade e eles faziam uma promessa a Deus, e quando Deus livrava eles da dificuldade, quando era para pagar a promessa que eles tinham feito, o voto, eles prometiam o melhor e entregavam o pior. Então, a ideia aqui é essa, para vocês entenderem o versículo 14. Diz assim, olha, maldito seja o enganador, ou seja, aquele que promete uma coisa para Deus e entrega outra. Que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Quem zombasse de Deus não ficaria impune, né, amado? Não fica impune. Mas acabaria descobrindo que ele é um grande rei. Ele é pai, ele é senhor, e ele merece a nossa honra, ele merece o nosso respeito, e ele não poupa os que desprezam a sua majestade. E eu concluo, irmão, dizendo que a visão que eu tenho de Deus é que vai determinar o tipo de culto que eu presto a ele. Se meu Deus aqui é o Senhor dos Exércitos, então
me chegarei a Ele aqui de maneira coerente a isso. Se eu tenho consciência no meu coração, quem é o Deus a qual eu estou prestando culto nesta noite, eu chegarei a Ele de maneira coerente, de maneira com respeito, né, com adoração, com temor e tremor, em submissão a Ele aqui, amado. Dando a Ele o meu melhor, dando a Ele, servindo a Ele de todo o meu coração e vivendo para a glória do Senhor nosso Deus. Então preste atenção, Deus ele não precisa de nós, amado. Antes de Deus criar os céus e a terra, Deus já era Deus. Amém? Deus já era Deus perfeito, completo em si mesmo. Nós é que precisamos de Deus. Nós é que precisamos, amado. E eu vou lhes dizer outra coisa. Deus ele não precisa do nosso culto. Ninguém aqui está fazendo favor para Deus, amém? Ninguém está fazendo favor, Deus não precisa do nosso culto. Porque Deus não pode ficar melhor com o nosso culto. E também Deus não pode ficar pior sem o nosso culto. Amém? Não pode. Nós é que precisamos de Deus. Somos nós aqui. Deus sem nós é Deus. Continua sendo Deus. Nós sem Deus somos nada. Absolutamente nada. Por isso, irmãos, aproveitem o tempo da sua oportunidade. Amém? Aproveite o tempo da sua visitação. Deus constituiu cada um de nós sacerdote real. Nós temos esse privilégio. Então, amado, ofereça a Deus um culto digno. No dia do Senhor, se prepare, se organize a sua agenda, faça o melhor para Deus. E é essa a consciência que eu trago hoje. Traga para Deus o melhor que você tem, porque Deus ele é Pai, Ele é Senhor, Ele merece a nossa honra, Ele merece o nosso respeito e Ele merece ser obedecido em nome de Jesus. Amém, amados? Aplausos para esse Senhor maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Muito bom. Ministério de louvor.